Alguém lembra quais são as palavras deste hino que acabámos de escutar? Como é que começa? Agradeço a Ti, Senhor. É uma expressão de gratidão maravilhosa ao nosso Deus, e esta é uma das razões pelas quais nós estamos cá, para celebrar um Deus que é fiel, que cuida, que é presente e interventivo nas nossas vidas e ao qual nós queremos agradecer. Ele merece toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor. E muito obrigado por nos prepararem o nosso coração desta forma. Amados, queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. É sempre bom podermos estar juntos como família para celebrar o maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo e saudar a todos. Se alguém está connosco pela primeira vez, por favor, é muito bem-vindo. Lá atrás, os nossos recepcionistas têm uma pequena marca da presença para deixar um bom aroma no coração de todos aqueles que nos visitam. Queremos realmente ser, de uma forma muito séria, portadores do bom aroma de Cristo, que perfuma pessoas e lugares. E tudo por causa dele, a graça é dele, a bondade dele e o aroma é dele também. E nós somos gratos por isso. Então é muito bom podermos estar juntos. Sempre gostamos de lembrar a forma como o Senhor nos abençoa com a bênção da vida. Amados, esta semana é uma semana particularmente festiva, porque o número de irmãos que celebraram o seu aniversário é grande. Eu vou começar, aliás, vou ainda mencionar de domingo passado, porque o Daniel Marques, quer que o nosso irmão Daniel não está hoje, mas ele também celebrou o seu aniversário no domingo e não estava na nossa lista. Mas temos a irmã Thaíse, que creio que também não está hoje. Temos o nosso querido Anjo lá atrás. Há pouco estávamos a conversar e, de facto, a vida é um dom precioso. E o nosso querido celebrou 82 anos, não é? 82 anos, com aquela juventude e com aquele bom ar. Somos muito gratos por isso. O irmão Adelfo também celebrou, não foi 82 anos, mas também tem muito bom ar. O irmão Adelfo também. A Kel, que também creio que não está hoje connosco. O nosso pequenino Tiago Souza, que também não está. O nosso Ruben Gomes, que também não está hoje. A nossa irmã Fátima, que está na Holanda, celebramos o aniversário dela. Ela manda um abraço para a igreja. A irmã Fátima e o irmão Marcelo também saúdam a igreja e lembramos com eles também a dádiva da vida. O irmão Carlos Santos, que não está hoje. Há pouco estava a ver o Carlos Santos, mas nós temos 3 Carlos Santos na igreja, não é? Temos o irmão Manuel Carlos Santos, temos o irmão Carlos Viegas Santos e temos o nosso irmão Carlos Santos, esposo da irmã Cruz, mas ele também não está hoje. E hoje mesmo temos uma aniversariante, uma bebezinha, a nossa Yasmin. Não faz 82 anos também, mas também está com muito bom ar. Está com muito bom ar. Tudo provém do Senhor, tudo é razão para nós sermos gratos e a forma como o Senhor cuida de nós é, de facto, um privilégio e um motivo de gratidão e queremos celebrar. Mais uma vez eu peço, ajudem-nos a manter aqui a lista, porque vão faltando, por vezes, alguns nomes e algumas datas. Por favor, ajudem a manter e, quando falhar alguma, por favor, avisem para que nós possamos atualizar dentro do possível a nossa lista de aniversariantes. Amados, lá atrás, no último banco, estão os boletins deste mês com alguma informação para as atividades da igreja. Eu queria só chamar a atenção que o boletim, para além das informações, também tem espaço para nós registarmos nomes de pessoas por quem estamos a orar, que precisam de conhecer Cristo. Queremos orar por elas, orar também por aqueles que estão doentes e que possam ser também cuidadas pelo Senhor. E, portanto, o boletim serve também, para além da nossa lista com alguns assuntos de oração, pelo qual nós queremos continuar envolvidos em oração. E eu queria só pedir aos irmãos para terem alguma atenção a algumas atividades. No próximo domingo vamos ter o nosso culto, o nosso almoço de convívio após o culto. Dia 14, ainda aqui com o Departamento de Homens, ainda vamos gerir como é que vamos estar juntos enquanto Departamento de Homens, mas temos uma atividade muito prática e musculada. Portanto, depois vamos dar mais informações, mas vai ser um dia para os homens exercitarem os seus músculos e vai ser muito bom. Claro que depois, no fim do dia, vão estar um bocadinho mais cansados, mas vai ser bom. Mas depois daremos mais informações sobre as necessidades desse dia. Mas vamos cuidando de cada um destes momentos e podemos estar presentes para podermos ser parte também daquilo
daquilo que o Senhor vai fazendo. Hoje, mesmo no fim do culto, porque é um dos ministérios que nós sempre temos apoiado e que reconhecemos como uma intervenção do Senhor, o César... A minha cabeça, a César e a Dina vão lá estar atrás com as maravilhosas biscoitos do Desafio Jovem. Como sabem, o intuito não é que ninguém fique mais fofinho, mas o intuito é que possamos, com a aquisição dos biscoitos, abençoar o Ministério do Desafio Jovem. E então, depois podem-se abordar ali do César e da Dina para podermos abençoar o Ministério do Desafio Jovem desta forma também. Amados, a nossa porta continua aberta. Cada vez com mais contactos e temos respondido a muitas necessidades. Por favor, continuem a ajudar-nos. Precisamos que vão ali à folhinha e possam colocar a vossa disponibilidade para os horários. Precisamos estar com a porta aberta. E se tiverem mais algum horário disponível para ajudar, avisem, porque temos sempre algumas tarefas para pôr, para executar, mas precisamos então da vossa ajuda. Não esqueçam de ajudar. E, juntamente com este ministério, o da nossa cesta solidária. Esta semana precisámos de responder a uma necessidade de alguém que precisava de ajuda nesta área e, de facto, tivemos que ir adquirir alguns alimentos porque a nossa cesta não tinha suficiente. E eu acho que esta é uma forma de nós abençoarmos também de uma forma muito prática. Então, por favor, amados, podem passar lá atrás, têm as etiquetas no quadro, podem trazer além daquilo que está nas etiquetas, mas ajudem-nos a reforçar a nossa cesta solidária, porque com alguma regularidade precisamos responder a situações de necessidade e nós queremos, de facto, ser bênção também desta forma. Hoje queríamos muito partilhar com os irmãos um ministério que recentemente, eu creio que é recente, o Joca já nos vai dizer, mas eu creio que é recente, que está em prática no nosso país e que acreditamos ser uma ferramenta muito útil para sermos sal e luz neste mundo. Joca, podes vir. O Joca vai-nos partilhar o ministério da Touch Peace. Eu não me vou adiantar porque ele sabe melhor do que eu aquilo que é preciso falar, mas agradecer pela presença, pela partilha e na expectativa que, obviamente, o Senhor te usará e nos despertará também para este ministério. Primeiro que tudo, bom dia a todos. É uma privilégio e uma honra o pastor Paulo Barata, amigo de longa data, companheiro de caminhada, dar-me a possibilidade de falar deste ministério. Eu venho-vos falar, vamos ver se eu consigo falar, passar o slide à frente e permitir que vocês vão almoçar à hora certa, porque o Paulo falou-me sobre a questão da gestão do tempo. Vocês têm WhatsApp? Têm telemóveis? Portanto, isto é uma plataforma que funciona um bocadinho como o WhatsApp e vocês vão ver, se eu conseguir passar, que é um ministério para transformar vidas. É um ministério para, a partir de um sofá, a partir de uma secretária, a partir de um telemóvel ou um computador, a possibilidade de poder transformar vidas através do Espírito Santo. Então, basicamente, isto foi fundado pelo secretário executivo da Convenção Batista Mineira, o pastor Márcio Santos, que, juntamente com Augusto Cury, viu que, a partir do ambiente de Covid, havia uma necessidade de saúde emocional. Havia cada vez mais pessoas em depressão, em tristeza, em angústia, com sentimentos de tendência suicida. E, portanto, eles disseram assim, nós precisamos dar uma resposta. Mas é uma resposta que não seja só de linha telefónica, e que seja uma resposta em que a pessoa veja que é uma pessoa de carne e osso do outro lado a dar resposta. Que não é inteligência artificial, que não é alguém simulado. É uma pessoa como nós, que haja um efeito de espelho. Então, se eu conseguir, não sei se estou a apontar certo. Então, o que é que acontece? O Ministério surgiu no Brasil, passou aos Estados Unidos, chegou à China através da diáspora nas Filipinas e entrou na Europa através de Portugal em março do ano passado. Nós estamos a cumprir um ano. No primeiro ano de aniversário da Touch Peace, eu estou na Igreja Batista de Troviscal como momento institucional de celebração do primeiro aniversário. E a América do Sul, de fala hispana, em julho do ano passado. Quero-vos dizer que ali os dados já estão desatualizados, vocês vão ver que nós já atingimos 270 mil pessoas no mundo. Então eu já vos explico de que forma isto é necessário para Portugal. A linha de apoio emocional do Serviço Nacional de Saúde recebe por ano 76 mil
as chamadas. Isto é dados de 2024, 2025, ainda não estão fechados. Para vocês terem uma ideia, no ano anterior atenderam 60 mil pessoas. Na linha SOS Voz Amiga, ou seja, a linha de apoio ao suicídio, o atendimento são 10 mil atendimentos. E nós, no primeiro ano desta plataforma, só com conhecimento das redes sociais, da comunidade e tudo mais, em Portugal, tivemos mais de 8 mil pessoas a ligar para nós. Nós somos, de tal maneira, um país depressivo, somos os maiores consumidores de antidepressivos da OCDE, que o Estado, em setembro do ano passado, abriu uma nova linha de apoio ao suicídio, o 1411, que só no primeiro mês teve 2 mil chamadas. A Igreja precisa ter uma intervenção, a Igreja precisa ter uma palavra, nós precisamos dar uma resposta. Nós temos a solução, temos a resposta e, portanto, esta é uma realidade que acontece. Então, como é que isto funciona? Como é que eu ando para trás? Eu acho que deu. Está certo. Então, se vocês têm um telemóvel, vocês têm aplicativos, dentro dos aplicativos é só procurar TouchPeace. É um círculo colorido e vão ver que é gratuito, não é rastreável, vocês podem instalar e desinstalar, não ficam com base de dados, não têm que explicar o vosso NIF, o número de IBAN, não, é um aplicativo neutro, é um aplicativo que funciona com o WhatsApp e que vocês podem testar, vocês podem ligar para ver como aquilo funciona. E o aplicativo, quando está a funcionar, vocês têm a possibilidade de vos identificar ou manter anónimo. Sabem que do outro lado vão ver uma pessoa de carne e osso a atender-vos. E quem são essas pessoas? Essas pessoas são membros de igrejas que resolveram dar tempo. Às vezes 1 hora por semana. Muitas gente diz assim, não tenho tempo. Ou seja, as migalhas. Eu lembro muito da história da viúva com Elias. Ela só tinha um bocadinho de farinha e um bocadinho de azeite. Parecia migalhas, mas serviu para alimentar ela, o filho e o profeta. As vossas migalhas são pão para outras pessoas. E isso é importante para vos dizer o seguinte. Nós tivemos mais de 8 mil chamadas este ano, mas nós só conseguimos atender 5.300. E nós só conseguimos 5.300 porque só 41 conselheiros ativos estão a atender. E nós precisamos de muito mais. Nós temos 90 e poucas pessoas em formação para chegar a ser conselheiros, mas precisamos do vosso tempo, das vossas migalhas. É só ter um telemóvel, saber como funciona o WhatsApp e poder atender na vossa tranquilidade, pessoas que estão desesperadas, ansiosas. Vocês nem querem saber o que é que gerou as tempestades como a Cristina e afins em termos de angústia, em termos de desespero. Então, voltando aqui um bocadinho atrás, só para vos dizer. Primeiro, é personalizado, não é partilhável. Segundo, era lá que eu andei para trás. Eu sou capaz de andar para trás. Não sei o que é que fiz aqui, mas estou a andar para trás em vez de andar para a frente. Como é que... É isso. É confidencial, é gratuito, não tem limite de tempo e há pessoas que podem ligar mais que uma vez. Quero-vos dizer, estive na Assembleia de Deus de Leiria, eles tinham uma área social de intervenção por causa da situação de calamidade de Leiria e eu encontrei um utilizador do TouchPeace e tive a possibilidade de conversar porque ele converteu-se e pediu para ser discipulado. Então nós temos a possibilidade de ver milagres a acontecer e vidas transformadas a partir desta ferramenta. Então, a ver se eu consigo andar para a frente. Então, teoricamente, para vocês dizerem assim, como é que eu trago a espiritualidade para esta conversa? Viktor Frankl, que foi um psicólogo, psiquiatra, judeu, que passou os campos de Auschwitz, esse desenvolveu uma teoria que diz o ser vivo não é só psique e não é só bio. O ser humano tem uma dimensão espiritual. E cada vez mais os cientistas estão a descobrir que o distanciamento entre fé e ciência não existe. Cada vez mais os prémios Nobel de ciências estão pessoas que creem em Deus. E, portanto, Deus é uma parte intrínseca da realidade do ser humano e é Deus que dá resposta às pessoas. Então, isto é um ministério de escuta ativa. A partir do momento em que a pessoa faz uma decisão, a partir de um aconselhamento bíblico, é importante dizer-vos o seguinte,
o aconselhamento é baseado em texto bíblico. Se a pessoa disser que quer ser discipulada, ela depois é encaminhada para a igreja local. Então, o que é que eu vos desafio hoje? Há a possibilidade de servir este ministério por intercessão e há a possibilidade de servir este ministério por aconselhamento. Eu hoje estava a ver o Paulo a solicitar o vosso tempo para estarem disponíveis para servirem outras pessoas. Isto é no silêncio da vossa casa, na tranquilidade da vossa casa. Vocês, desde que falem português, podem atender pessoas de São Tomé, de Angola, de Moçambique, do Brasil, mas de propriamente Portugal. Vocês, ao atender, então, a escutar. E o facto de escutar, o Espírito Santo dá-vos o discernimento para aplicar o texto bíblico para a situação concreta da pessoa, porque vai haver ali uma transformação de vida. E vocês dizem assim, mas estou eu preparado? Claro que o pastor Paulo Barata vai-vos encorajar, vai-vos abençoar, vai-vos recomendar. E vocês vão ter uma formação. E o primeiro atendimento é o que custa mais. Assim, o que é que vai ser? Como é que vai ser? Que pessoa é que vai vir? E Deus é tão amoroso que os primeiros casos são sempre tão simples. As coisas vêm tão tranquilas. 85% dos casos têm a ver com relacionamentos entre cônjuges, entre pai e filho. Portanto, são coisas que têm a ver com a nossa experiência e com a nossa vida. Portanto, vocês têm a possibilidade de ser conselheiros, de serem intercessores. Este é um ministério que precisa, a ver se eu consigo. Pronto. Mas também podem fazer uma coisa simples, que é pôr um gosto numa página da TouchSpace, seja no Instagram ou no Facebook. Quando vocês põem um gosto nisso, mostram a toda a vossa rede de contactos que há uma plataforma que dá apoio emocional. Portanto, é uma coisa simples, é por um gosto. E vocês, de alguma forma, estão a dizer a toda a vossa rede de contactos que há uma plataforma que pode dar resposta a quem está em perda, em luto, em angústia, em ansiedade, em desespero. Portanto, há uma resposta para isso. E, por fim, para vos dizer o seguinte. Nós temos também pósteres e divulgação escrita. Vocês têm lá atrás marcadores. Vocês podem não ter ou seja, uma capacidade de evangelização, alguma timidez, mas se vocês entregarem um marcador a alguém, vocês não sabem a transformação que pode acontecer. Hoje, para terminar, não sei se já esgotei o meu tempo, mas deve estar mesmo no limite, é dizer-vos o seguinte. Este ministério tem o objetivo de chegar até aos confins da terra. Nós temos uma diáspora de gente, de nações que perseguem o Evangelho aqui em Portugal. Nós podendo fazer a transformação destas pessoas, essas pessoas podem atender pessoas dos países de origem, podem fazer a transformação lá. E nós estamos a fazer algo para transformar vidas, para apresentar Cristo como Senhor e Salvador a partir de casa. E sabemos que quanto mais chegarmos até aos confins da terra, mais próximo está do regresso do nosso Cristo Redentor. Nós estamos com uma visão local, mas com uma visão para longe. O vosso tempo, as vossas migalhas, a vossa divulgação, para nós, são pão. Termino com este exemplo. Há um filme chamado Lista de Schindler, em que há uma imagem que ele olha para um anel e diz assim, se eu tivesse vendido este anel, quantas pessoas podia ter salvo? O que é que vocês podem fazer com uma hora do vosso tempo à semana? Deus abençoe e obrigado por este tempo. Obrigado, Joca. Nós vamos ficar atentos àquilo que o Senhor pode fazer também através deste ministério e certamente o Joca vai nos poder ajudar. Qualquer informação podem contactar comigo, depois o Joca também vai ficar disponível para mais informações para podermos estar envolvidos neste projeto que certamente vem do Senhor. Uma das formas muito práticas de nós estarmos capacitados para um ministério destes é a nossa escola. E a nossa escola maravilhosa, que é a nossa EBD, continua a funcionar e ela hoje tem novidades para nós. E o irmão Carlos vai falar sobre isso e vai nos dirigir neste momento. Não sei se quer ficar com alguma mão. Bom dia, irmãos. Então vamos muito rapidamente falar acerca da nossa escola. Já estamos no terceiro mês do ano 2026 e a nossa escola está a funcionar, mas ainda longe daquilo que nós precisamos. Eu hoje queria direcionar, daqui a pouco nós vamos
ler o nosso texto e cantar o nosso hino, mas hoje queria direcionar a nossa atenção para uma classe da nossa escola dominical, que é a classe dos júniores. E falando nos júniores, eu pedi à Ana Laura para vir aqui à frente e também à professora dos júniores que está, este mês é Eunice, não é? Eunice, está por aí, não está? Olha, ela toda contente, a Ana Laura. Ana com 2 N's, já. É para reforçar. A Ana Laura passou de classe, ela estava nas crianças e agora já é uma menina crescida, não é? E passou para os júniores. E então, nós vamos lhe entregar, a professora dela vai lhe entregar este certificado em como ela já passou há uns 2 domingos atrás, não é? A partir do mês de fevereiro passou a frequentar a classe de júniores. Muitos parabéns, Ana. Parabéns, Ana. E falando, deixa-te estar mais um bocadinho, também tens que ouvir e os pais também têm que ouvir, todos os pais. Eu sei que muitos estão aqui, outros não estão, mas nós temos uma lista ainda bastante comprida de alunos dos júniores. Mas acontece que muitas vezes os professores têm um aluno, 2 alunos, chegam 2 ou 3 alunos já a meio da lição, e eu gostaria de dizer aos pais destes alunos, da Ana Laura, que está aqui, da Ângela, do Tiago Sousa, do Reinaldo Ornelas, do Gabriel, do David Mota, do Jandiel, da Nathalie Costa, da Marjorie Falcão, do Benjamin, do Isaac, do Mateu e da Melina Falcão. Viram quantos são? Eu não contei. 3, 6, 3, 9, 12, 13. São 13. E muitas vezes a classe tem 1, 2 alunos. A nossa escola dominical é a bênção que o Senhor nos dá para nós podermos acompanhar com a palavra de Deus o crescimento dos nossos filhos. E eu convidava-vos, a cada pai, a cada mãe aqui presente, para às 10 horas do domingo estarmos aqui com os nossos filhos e nós também dando o exemplo para o estudo da palavra de Deus. Obrigado, irmãos. Podem agora sentar. Então agora vamos, o tema da nossa escola dominical para este ano é compromisso de vida com Deus, e ao estarmos aqui, ao virmos para estudar a palavra de Deus nas diversas classes que nós temos, são 6, nós estamos a honrar este compromisso que fizemos com o nosso Deus. O texto que serve de base para este tema, neste ano, encontra-se em Jeremias 9, 24, e vamos ficar de pé e vamos recitá-lo agora lendo, e depois vamos cantar o nosso hino. Então, o versículo diz: mas o que se gloriar, vamos todos recitar em conjunto. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em-me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 24. E agora nós vamos cantar o nosso hino.
E eu gostaria que nós pensássemos bem naquilo que vamos cantar, porque diz, vamos todos, alunos, aonde? À escola. Mas vamos mesmo? Ou não? E depois, gostaria de lançar um desafio. Quando nós cantarmos o coro, ele diz, vem, sim, vem à escola comigo. Então, cada um se vira para aquele que tem a seu lado e incentiva a vir à escola dominical em cada domingo. Ok. Está bem. Vamos todos alunos à escola, a palavra de Deus explicar. Nós vamos ouvirmos de Cristo e vamos alcançar. Sim, a escola comigo, ouvindo as novas do Vamos todos pé e vamos orar, pedir que o Senhor continue a abençoar as nossas vidas, entregar as nossas vidas, entregar a nossa escola, entregar os recursos que o Senhor coloca à disposição da Igreja para o cumprimento da missão. E hoje fomos expostos a mais um deles, que certamente o Senhor usará. Vamos entregar tudo aos cuidados do Pai. Pai, nós somos muito gratos por nesta manhã estarmos juntos aqui, de podermos levantar as nossas vozes como fizemos agora, celebrando acima de tudo que Tu és o Senhor das nossas vidas, que Tu és a razão das nossas vidas, Tu és a nossa paz, Tu és, de facto, a nossa vida que nos permite hoje estar aqui na Tua presença, termos sido alcançados pelo Teu amor e temos, assim, desta forma, recebido de Ti a verdadeira vida que temos em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Queremos celebrar isso com todo o entusiasmo e queremos celebrar isso com gratidão, porque, Pai, Tu amaste-nos antes que nós fizéssemos qualquer coisa. E mesmo quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados, afastados de Ti, Tu nos amastes, Tu nos alcançastes, Tu nos resgatastes. E, Pai, nós queremos muito celebrar isso. Queremos celebrar isso não só estudando a Tua Palavra, conhecendo-Te mais, estando mais próximo de Ti, experimentando esta doce e preciosa comunhão que Tu nos permites experimentar e viver, mas também sermos usados por Ti. Queremos ser bom aroma da Tua presença na vida daqueles que ainda não Te conhecem. Ó Pai, com os ministérios tal como hoje nos foram apresentados, com tantas outras formas que Tu nos dás, usa-nos, Pai, usa-nos para que mais vidas possam ser alcançadas por Ti. Pai, entretanto, nós queremos nos colocar nas Tuas mãos. Tu conheces-nos muito bem, sabes como chegámos aqui. E por isso nós clamamos pela Tua intervenção na vida de cada um dos Teus servos. Tu sabes o que necessitamos e por isso
também estamos certos que no cumprimento das tuas promessas tu irás falar connosco, tu irás tocar os nossos corações, tu irás responder às nossas necessidades. Toca as nossas vidas, abençoa as nossas vidas, te pedimos. Pai querido, nós te queremos pedir que tu possas cuidar dos nossos queridos que aqui não podem estar, alguns por razões de vida, de saúde, pelas limitações da sua vida, de saúde do seu corpo. Visita estes nossos queridos irmãos, cuida deles, abençoa as suas vidas, traz renovo aos seus corpos, porque só tu podes fazer. Lembramos alguns dos nossos irmãos que estão a trabalhar, que também não podem estar aqui, que a todos eles tu possas visitar nesta hora. Nós queremos, acima de tudo, que a tua presença seja algo verdadeiramente transformador para a vida da tua igreja, para a vida de cada um de nós. E por isso agora, ao juntarmos as nossas vozes para te louvar, para te engrandecer, nós queremos fazê-lo na certeza que tu és o nosso amado, querido Senhor e Pai das nossas vidas. E queremos celebrar isso com todo o entusiasmo da nossa existência, da vida que tu realmente nos dás. Que tenhas, e queremos que tenhas o primeiro lugar nos nossos corações, na vida da tua igreja, na vida de cada um dos teus filhos aqui presentes. E tudo isto nós oramos, não por nós, não somos de todo merecedores, mas oramos no nome que é sobre todo o nome, este nome maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Nós vamos louvá-lo. Vamos, juntamente com o Grupo de Louvor, celebrar este Jesus maravilhoso. Bom dia a todos. Estão tantas partilhas boas, de formas diferentes de nós adorarmos o nosso Deus e de estudarmos mais e servirmos de formas diferentes. E eu gostava muito que nós iniciássemos este tempo de louvor, de adoração cantada, com alguns versículos do Salmo 27 que vão estar projetados para os irmãos poderem acompanhar. E diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e salvação, de quem poderei ter medo? O Senhor defende a minha vida, quem me poderá assustar? Ainda que um exército me cerque, não terei medo nenhum. Mesmo que se declare uma guerra contra mim, manter-me-ei confiante. Uma só coisa pedi ao Senhor, uma coisa que ardentemente desejo: viver no templo do Senhor toda a minha vida, para sentir o encanto do Senhor e poder contemplar o seu templo. Quando chegarem os dias maus, Ele abrigar-me-á, Ele manter-me-á em segurança no seu santuário, pôr-me-á salvo sobre uma rocha. Ouve-me, Senhor, quando eu te invoco, tem compaixão de mim e responde-me. O meu coração suspira por ti, Senhor, os meus olhos te buscam. E acredito que cada um de nós chegou aqui, pelo menos desejo que tenha sido assim, que tenhamos vindo aqui com este desejo ardente que o salmista nos apresenta aqui. Podermos viver aqui não neste edifício, mas neste ambiente de igreja, na presença do nosso Deus, presença constante. E hoje vamos iniciar cantando uma música que nos fala deste encontro feliz que temos com o nosso Deus. Este encontro que marcamos não só com uma igreja, todos aqui, tanto para estudar na EBD, como para estarmos agora a louvar e a adorar o nosso Deus como corpo neste lugar, mas este encontro que marcamos também individualmente e pessoalmente com o nosso Deus que quer esta proximidade com Ele. Então vamos cantar e celebrar este encontro feliz com o nosso Deus. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu me
Deus. Eu marquei o encontro contigo neste santo lugar de oração. Neste encontro feliz pedirei ao Senhor mais amor para o meu coração. Amém. Que neste encontro feliz com o nosso Deus e enquanto igreja nós possamos realmente celebrar e adorar o nosso Senhor. E a música que nós vamos cantar a seguir fala-nos de algo que nós também vamos relembrar já mais daqui a pouco, desta vinda do nosso Senhor Jesus, que nos permite ter este relacionamento com o nosso Deus Pai. Este Jesus que nós adoramos, louvamos e entregamos as nossas vidas, porque tudo Ele fez, mais do que fazer, Ele é em nós também e nós queremos celebrar. Então vamos cantar que queremos adorar e louvar o nosso Deus. E enquanto o fazemos, quem desejar terá a oportunidade de fazer entrega de dízimos e ofertas nesta manhã. Quem nos visita não se sinta obrigado ou constrangido a participar deste momento, fazemos como um ato de adoração ao nosso Deus. E vamos poder fazê-lo neste momento particular, enquanto cantamos e celebramos o nosso Jesus, a quem nós queremos adorar e entregar as nossas vidas. Os irmãos estão-se a sentar, não sei muito bem porquê, mas podem sentar desde que depois se levantem outra vez, que o nosso Deus, vamos adorá-lo com o nosso corpo também. Vamos lá. Viver em perfeição, veio para ser a nossa salvação, veio para morrer e oferecer-nos perdão, ressuscitou e quer viver em nós, por isso louvamos e adoramos Jesus, por isso entregamos as nossas vidas, por isso rendemos-nos ao nosso Rei, pois tudo Ele nos deu, pois tudo Ele nos deu. Veio para viver no nosso coração, veio para viver no nosso coração, veio para ser nosso amigo e Rei, veio para curar e oferecer-nos amor, veio preparar um lugar para nós, por isso louvamos e adoramos Jesus, por isso entregamos as nossas vidas, por isso rendemos-nos ao nosso Rei, pois tudo Ele nos deu, pois tudo Ele nos deu. Vamos cantar, aleluia! Aleluia, 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 por isso louvamos e adoramos Jesus, por isso entregamos as nossas vidas, por isso rendemos-nos ao nosso Rei, pois tudo Ele nos deu, pois tudo Ele nos deu, pois tudo Ele nos deu. Amém. Querido Deus, agradecemos tanto porque tu tanto nos deste e mais do que recursos financeiros, recursos deste mundo, tu nos deste Jesus e Ele deu a sua vida por nós, Pai, e nós agradecemos tanto, somos tão gratos, Senhor,
por esta grande prova de amor, Senhor. E nesta manhã nós queremos entregar os nossos corações quebrantados na Tua presença, as nossas vidas, Pai, e também, sim, estes recursos financeiros que Tu levantas, Senhor, no meio de nós para a Tua honra e glória. E nós entregamos tudo nas Tuas mãos para que Tu uses, Senhor, e nos dês discernimento para usar e sabedoria para usar estes recursos para que a Tua obra neste lugar cresça, para a bênção de outros ministérios, de outras missões, Senhor, que seja sempre feita a Tua vontade, e nós entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Para remir o tempo, eu peço aos irmãos, por favor, que abram as vossas Bíblias no Salmo 37, que vai ser o texto através do qual aguardamos que o Senhor fale connosco. E procurando, neste texto, ouvir Deus falar connosco. Salmo 37. Nós vamos continuar absolutamente focados neste desafio de 2 Coríntios 2, 14 e 15, quando, através do apóstolo Paulo, nós somos desafiados a sermos o bom aroma de Cristo, através da sua presença nas nossas vidas e na nossa vida cristã, incorporar isso para que no nosso viver diário este bom aroma possa se manifestar, possa mudar ambientes e lugares e pessoas, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Cristo é, exatamente pelo motivo pelo qual nós acabamos de celebrar a presença e a vida de Cristo em nós. Mas lembramos que este é um Deus de sempre, é um Deus de agora, é um Deus do passado, é o Deus que vai estar no futuro, sempre, inalterável, e nós celebramos isso. E olhando para trás, mesmo para momentos e vidas da primeira aliança, podemos perceber como esta realidade de serem vidas transformadas pelo bom aroma de Cristo foram realidade. E ainda nos mantemos durante mais algum tempo com Davi, e através de Davi podemos ter esta experiência. Alguém que o apóstolo Paulo foi usado para registar que era alguém com o coração conforme o Pai. Alguém muito especial que Deus usou e que inclui e que hoje é também instrumento para a bênção das nossas vidas. O Salmo 37 é um salmo que inclui um daqueles versos que nós provavelmente conhecemos todos de cor. Conseguimos dizer de cor Salmo 37:5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se calhar já usámos tantas vezes este versículo em momentos, já o registámos em alguma expressão de cuidado para com outros nossos queridos, mas este é só um dos 40 versos deste salmo, e por isso eu queria convidar os irmãos a lermos esta palavra. Salmo 37 diz assim a palavra através de Davi: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele range os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar-se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distinguem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém.
O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço já, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuires a terra, presenciarás isso quando os ímpios foram exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se, qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecerá. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem, Senhor, vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém. Pai, a tua palavra é sublime. E neste momento a nossa oração perante ti é que o teu Santo Espírito possa mais uma vez agir nas nossas vidas e através dela falar connosco, incomodar-nos, dirigir-nos, consolar-nos, acima de tudo revelar a tua vontade, o teu propósito para a vida de cada um de nós. Que ela possa mais uma vez ser resposta às nossas necessidades e àquilo que tu sabes que nós precisamos. Sabemos que através dela nós somos conduzidos a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Ó Pai, fala connosco nesta hora. É a nossa oração que levamos a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amados, esta é mais uma oração, uma reflexão de Davi que, no meio da sua experiência, da sua caminhada com Deus, o seu pastor, e inspirado pelo Espírito Santo, o Pai decidiu, e nós hoje somos a prova disso, falar connosco hoje, através da experiência do seu servo, desta sua reflexão. Nesta reflexão somos colocados perante uma verdade da vida. Uma verdade que o Evangelho nos expõe de uma forma clara. Tantas vezes difícil de receber e tantas vezes difícil de aceitar. Esta dicotomia da vida. Há apenas duas formas de viver, amados. E este salmo deixa isso de uma forma muito evidente. Ou vivemos como justos, ou vivemos como ímpios. Há apenas dois caminhos. O Senhor Jesus deixou isso muito claro. Há duas portas com dois caminhos. Não há uma terceira opção, não há nenhuma alternativa, não há atalhos. Estas são as duas formas de viver e elas são opostas entre si. Aliás, elas estão em conflito entre si. São caminhos bem diferentes e têm destinos bem diferentes. Esta é uma realidade inalterável da vida. E nós somos expostos de uma forma muito clara através do Salmo 37 a essa realidade. Neste precioso salmo de sabedoria, o Pai, através de Davi, apresenta-nos estas duas realidades e ele apresenta-nos algumas características daqueles que estão de um e do outro lado. Algumas características de um e outro caminho. Lembrando que qualquer um deles, qualquer um destes caminhos, qualquer uma destas pessoas, no final, tem um destino, tem uma herança.
A palavra é muito clara, lembrando-nos que os justos têm uma herança. Está muito bem lembrado no versículo 11. Os irmãos podem manter as vossas Bíblias abertas. O versículo 11 diz que os mansos herdarão a terra. Aliás, esta é uma verdade repetida diversas vezes neste Salmo. No versículo 22, ele diz: aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. Ou seja, há de uma forma clara e muito bem explícita neste Salmo a realidade que há uma herança. Há um lugar para onde nós caminhamos. Algo que Jesus também deixou muito claro. Aliás, é uma das suas bem-aventuranças. Em Mateus 5,5 ele diz que bem-aventurados... Aliás, é uma transcrição do Salmo 37,11. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Há uma herança, amados. Há uma herança para aqueles que decidem este caminho e esta identidade em Cristo. Mas o texto também nos diz que para os ímpios também há um destino e há uma herança. Ou melhor, não há herança. Há apenas destruição, não há futuro, não há esperança, não há de facto uma herança. Neste Salmo, há uma evidente preocupação da parte de Deus, através de Davi, para com a vida dos justos. Porque os justos vivem na proximidade dos ímpios. E há uma preocupação de que os justos, olhando e vendo o aparente sucesso dos ímpios, isso possa trazer prejuízo às suas vidas. Há uma preocupação no impacto que essa compreensão, essa visão possa ter na vida dos justos. E por isso há uma exortação clara neste texto, logo no versículo 1 deste Salmo. Não te indignes, não te indignes. No versículo 8 ele diz, deixa a ira, abandona o furor. Não vais por esse caminho. Esta é a tensão que é criada entre viver pela fé ou viver pela vista. E isso está muito evidente aqui neste Salmo. O conhecido pregador Charles Spurgeon escreveu que o justo vive pela fé, mas frequentemente tropeça na vista. Somos rápidos a ver o aparente triunfo dos ímpios, mas muito lentos a lembrar a justiça eterna de Deus através das suas promessas. E o Charles Spurgeon tinha toda a razão, porque muito provavelmente isto é uma descrição muito clara das nossas experiências de vida. Mas esta preocupação está presente e Davi deixa muito bem clara aqui. E então, lembrando e lidando com essa situação, neste salmo nós fomos lembrados como é que é a vida e o coração dos ímpios. E começa por aí, vamos começar por aí. E sabem, isto não é uma novidade para nós. Nós já lá estivemos todos. Infelizmente, vivemos todos os dias rodeados de pessoas assim. E eu sei que estas são palavras difíceis e às vezes incómodas, que até evitamos de considerar e até de lembrar. Mas, amados, estas são palavras reais. E é uma descrição real de Deus. E não esquecendo que este Deus que nos lembra desta verdade é o Deus de amor, que deu o seu Filho por ímpios. Sim, quando Ele deu o seu Filho, Ele deu pelos ímpios. No entanto, Ele ajuda-nos a compreender a realidade daqueles que vivem e que ainda estão nesta condição. Ao longo do texto deste salmo, nós percebemos que os ímpios praticam e vivem na iniquidade, na maldade. Vivem a fazer falsidades e prosperam, corre tudo bem. Desprezam Deus, pensam mal dos justos. Eles até rangem de raiva perante a presença e a proximidade dos justos. Diz o texto que eles armam-se com o propósito até de tirar a vida ao justo, ao pobre, ao necessitado, aos que vivem com justiça. Mas, infelizmente, diz o texto, que as suas próprias espadas irão atravessar e trespassar os seus corações. Nós somos lembrados que eles vivem com fortuna e com abundância. No entanto, pedem emprestado e ficam a dever. Espiam os que praticam justiça para os acusar e matar. Eles espalham e multiplicam-se. É uma imagem muito interessante que está neste texto, é que eles espalham-se e multiplicam-se como uma árvore invasora, que num clima e num terreno propício crescem facilmente. Essa é a imagem que está aqui para representar a vida dos ímpios.
eles têm poder, o seu poder cresce e confirma-se. No entanto, eles ignoram e transgridem as leis de Deus. Infelizmente, este salmo lembra que o que lhes irá acontecer. E diz o salmo que em breve eles serão cortados como erva, irão murchar e ficarão sem vida. Em pouco tempo irão desaparecer. Diz o texto que quando perguntarmos por eles, eles já não existirão. Diz o texto que perante o desprezo que eles têm pelo Senhor, o Senhor como que se ri deles, lembrando que está para muito perto o momento de serem julgados e serem confrontados com essa realidade. O texto diz que a força deles será quebrada e que eles irão desaparecer como o fumo. Diz que, apesar do seu poder, muito em breve deixarão de existir. Eles transgridem as leis de Deus, mas diz o texto que irão ser destruídos eternamente. Esta é uma descrição cruel, dura, mas real, que a palavra de Deus nos traz daqueles que optam por este caminho. Mas para mim, neste texto, o mais importante é olhar para aquilo que a palavra descreve e nos exorta para os justos. Começando por lembrar que aqueles que são justos não é por seu crédito. O versículo 39 diz que tudo vem do Senhor a salvação dos justos. Por isso, esse não é um crédito nosso, nós somos justos porque temos um Deus justo e porque recebemos um Deus justo. E nós celebramos isso neste salmo. Mas o salmo lembra que os justos precisam de guardar o seu coração. Isso é muito evidente no versículo 1 deste salmo. Não invejando em momento nenhum aquilo que é errado. Não te indignes por causa dos maus feitores. Nem tenhas inveja daqueles que praticam o que é errado. Os justos precisam de guardar o seu coração. Os justos, à luz do versículo 3, precisam de confiar no Senhor. Confia no Senhor. E quando nós confiamos, amados, nós não questionamos. Nós confiamos. Nós não duvidamos. Nós entregamos incondicionalmente àquele em quem confiamos. Diz o salmista que o justo precisa de fazer o bem. O versículo 3 diz isso ainda. Faz o bem. Vivendo cada dia, realizando o que é correto. Incondicionalmente, fazendo o que é correto. E diz ainda ao versículo 3 que mesmo vivendo nesta terra e rodeado das circunstâncias em que estamos, ao lado de ímpios, precisamos de alimentar o nosso coração com a verdade. E Davi sabia muito bem do que é que estava a falar. Se nós lembrarmos aquilo que ele escreveu no Salmo 25:5, ele diz: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha esperança, Senhor. É desta verdade que Davi diz que o justo precisa de se alimentar. Mas olhando para o versículo 4, amados, nós somos exortados a que o justo precisa de ter plena e total alegria e satisfação no Senhor. Precisamos que o Senhor, por causa disso, ajuste os desejos do nosso coração. À luz do versículo 4, nós conseguimos perceber que o coração do justo fica alinhado, fica ajustado com o coração do Pai, porque quando Ele é a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso coração fica ajustado a Ele. E por isso, o que Ele vai responder, a satisfação, a concretização dos desejos do nosso coração, serão resultado exatamente disso. Não de um velho coração, mas de um novo coração, ajustado e cuidado por aquele que tem plena satisfação no Senhor. Mas Davi ainda nos lembra nesta reflexão que o justo precisa, num ato de fé, num ato de confiança total, entregar cada passo da sua vida nas mãos do Senhor. Este é, sem dúvida nenhuma, dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Nós temos-lo repetido muitas vezes. E provavelmente fazemos-lo olhando para a segunda parte do versículo, porque o Senhor fará. Mas sabem, antes do cumprimento desta promessa, há uma entrega.
O justo precisa de entregar incondicionalmente a sua vida, as suas decisões, a cada momento, as suas formas de pensar, tudo ao Senhor. Precisamos de entregar ao Senhor incondicionalmente, não sujeito pelas circunstâncias da nossa vida, não à luz daquilo que os ímpios pensam, fazem ou têm. O Senhor precisa de ser absoluto ao determinar aquilo que eu vou fazer, porque eu entrego tudo nas mãos dele. E então sim, ao cumprimento de uma promessa. Ele fará tudo. Ele fará tudo. Mas Davi ainda nos lembra que os justos, no versículo 7, lembra-nos que os justos precisam de descansar plenamente no Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. E como é difícil isso para nós, amados. Que exercício difícil, nos momentos em que nós achamos que a solução está nas nossas mãos, dizer, descansa nele. Afinal, tu entregaste tudo nas mãos dele. Confia nele. Ele sabe o que está a fazer. E sabe o que está a fazer no tempo dele e da forma dele agir. Mesmo quando aquilo que nós vemos à nossa volta é errado. Quando nós olhamos à nossa volta e aquilo que vemos acontecer na vida dos outros é um aparente sucesso, mas é resultado de decisões erradas, lembrar que o erro dos outros não justifica o nosso erro e lembrar que o Senhor nos diz para nós confiarmos nele e descansarmos nele e continuarmos a fazer o que é reto. O versículo 8 lembra-nos que os justos precisam de abandonar esse sentimento constante, incómodo e destrutivo de irritação e de indignação e de impaciência que tantas vezes toma conta do nosso coração, que só nos faz mal. Eu acho muito interessante a expressão de Davi neste versículo. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, porque certamente isso irá acabar mal. E nós sabemos como isso acaba mal tantas vezes. No versículo 16, amados, Davi, é interessante, amados, é um rei, é um soberano de uma nação a dizer o seguinte: contenta-te com o pouco, satisfaz-te com o pouco que o Senhor te dá. Porque aquilo que os ímpios têm e que aparentemente é de grande abundância, não é de facto muito importante. Os justos precisam de se contentar com pouco, com o suficiente que o Senhor dá e serem gratos, pois o Senhor cuida deles. Vejam o versículo 25. O versículo 25 é muito interessante porque é uma experiência pessoal dele. Sabem, às vezes usamos este versículo para fazer uma profecia que não está aqui no texto. O que o texto diz é que Davi, ele, na sua experiência, nunca tinha visto. Nunca viu um justo abandonado ou desamparado e também nunca tinha visto, na sua experiência, a sua descendência a mendigar o pão. Porquê? Porque ele tem um Deus que cuida, um Deus que sustenta. E por isso ele desafia-nos. Contentem-se e fiquem satisfeitos com o pouco, resultado da vossa integridade em Cristo, no Senhor. Em vez de olharem para a abundância daqueles que o alcançam da forma errada. O versículo 27, amados, Davi lembra-nos que os justos precisam de se afastar intencionalmente e ativamente do mal. E precisam de fazer o bem de uma forma proativa. Não é só deixar de fazer o mal, é fazer o bem. É serem proativos nessa ação. O versículo 30 lembra que os justos precisam de ter cuidado com o que falam. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Diz o versículo 30, a boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. E eu creio, amados, que isto é resultado de terem corações cheios da palavra. O versículo 31 diz que o coração dele tem a lei de Deus. A lei, aquela que no Salmo 1 está registado, aquele que medita na sua lei dia e de noite. Bom, quando isso acontece, obviamente isso vai ser essencial para aquilo que se fala e para termos certeza das nossas decisões e confirmação que o Senhor está connosco e não nos abandona. O versículo 34 lembra-me que os justos precisam de esperar somente no reconhecimento da parte de Deus. Espera no Senhor, segue o seu caminho e Ele te exaltará. E sabem, tantas vezes nós caímos no erro de queremos ser exaltados por outros ao nosso lado, quando o que precisamos como justos é de guardar o reconhecimento da parte do Senhor. É Ele que avalia, é Ele que recompensa, é Ele que exaltará na nossa caminhada. Amados, o versículo 37 lembra-nos que os justos precisam de ser pessoas íntegras
gente de paz. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Gente de paz, amados. Gente que tem a paz no seu coração, que é Cristo e que a vive intencionalmente. Olhando para tudo isto e muito mais que está aqui neste salmo, eu resumiria desta forma: os justos são pessoas que cheiram a Jesus. São pessoas que têm o bom aroma de Cristo presente, aquele que se entregou, aquele que providenciou nova vida, e esse cheiro, esse aroma sai da sua vida nas mais diversas expressões que aqui Davi nos ajuda a compreender. Cheirar bem, cheirar a Jesus, é aquilo que o Senhor espera de nós. Os benefícios são inúmeros, amados. São muitos e estão aqui presentes. Mas eu iria resumi-los na conclusão desta reflexão que Davi faz no versículo 39 e 40. No versículo 39 e 40 ele diz: vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza. Esse é um dos benefícios. O Senhor é a nossa fortaleza. Não os nossos recursos, não as nossas capacidades, não a nossa prosperidade, mas o Senhor é a nossa fortaleza em qualquer dia e, obviamente, no dia da tribulação. O Senhor é quem nos ajuda. Ele é o nosso auxiliador. É Ele que nos livra de todas as situações. Ele é verdadeiramente o nosso refúgio. Estes são os benefícios que Davi resume. O Senhor é a salvação. O Senhor é o lugar e o abrigo em tempos de dificuldade. O Senhor irá nos livrar da presença dos intentos daqueles que tentam o nosso mal. O Senhor será sempre, para todos os que o buscam, o seu refúgio. Ele é a nossa herança. Ele é a nossa herança. Que benefício absolutamente maravilhoso que aqui está presente. Como é que o Salmo 37 precisa de transformar e mudar a nossa vida? Como? Sabem, quando olho para este texto, fico com a sensação que este é um desafio a sermos gente paciente. Coisa que eu não sou. Nós normalmente somos impacientes. E ele está-nos a apresentar aqui um quadro de paciência. Ser paciente, espera no Senhor, aguarda pela sua ação, pela sua intervenção, pela sua resolução. Não tenhas pressa, não inventes. Eu sou muito bom a inventar e a não aguardar. Às vezes fico muito incomodado porque é que Deus não usa as minhas opiniões e as minhas ideias, elas são tão boas. Só não são as dele. Este é um salmo que nos ajuda a termos calma e a esperar no Senhor. A aguardar o tempo e a ação de Deus no seu tempo e na sua vontade e na sua determinação. Mesmo que o nosso tempo e a nossa determinação e vontade seja o outro. Este é um salmo que nos lembra que o tempo da herança não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. E que a herança que Ele tem preparado para os seus filhos está garantida. Amados, quando nós olhamos para este salmo, que nos confronta, de facto, com estas duas realidades duras, mas reais, que há apenas dois caminhos. Não há forma de andar com um pé num e um outro pé noutro. Não há zonas cinzentas. Ou estamos de um lado ou estamos no outro. Quando nós somos confrontados com a dureza do confronto que há entre estas duas realidades, há uma decisão que se impõe. Como é que nós queremos viver? Como é que nós queremos viver todos os dias? Em que caminho queremos estar? Qual a nossa identidade? Queremos receber aquilo que nos é graciosamente dado e oferecido por Jesus, uma graça que nos justifica? Ou queremos manter nos nossos recursos, na nossa prosperidade, na nossa forma de viver a nossa vida, de acordo com os nossos padrões? Qual é o caminho? É tão importante, amados, nós decidirmos. Esta é a decisão mais importante da nossa vida. E é muito importante, amados, quando nós decidimos assumir o versículo 5, a primeira parte do versículo 5 como uma realidade, entregar tudo ao Senhor. Quando nós decidimos isso, saber que essa decisão é consequente, tem que ser consequente. Nós não podemos entregar tudo ao Senhor e depois achar que vamos continuar a ser os senhores da nossa vida ou a determinar as coisas na nossa vida. Não, se entregamos e se Ele é o Senhor, então temos que descansar, temos que confiar que Ele de facto
sabe o que é melhor para nós, tem o tempo certo e tem a forma certa. Se nós decidimos isso, então nós temos que parar de dar ajudas ao Senhor. Ele não precisa da nossa ajuda. Aliás, uma grande motivação para a minha vida é não estorvar o Senhor. E eu estrovo muitas vezes a sua ação. Não ser agente de atrapalhar os propósitos de Deus. Se nós não atrapalharmos os propósitos de Deus, já estamos a fazer imenso. Já estamos a fazer muito, amados. Amados, quando nós decidimos que entregamos tudo a Ele, como é que depois isso vai evidenciar no nosso trabalho, nas nossas relações, nos nossos vizinhos, na nossa família, na igreja? Como é que isso vai evidenciar? Será que todas estas características que Davi aqui partilha connosco são uma realidade? Precisam de ser, porque só há dois caminhos. E elas têm que ser uma evidência na nossa caminhada. E, portanto, essa é uma decisão que nós precisamos de tomar, precisamos de assumir. Mas, amados, eu não queria terminar sem colocar no nosso coração uma outra coisa que me incomodou ao longo desta semana. É porque se nós considerarmos erradamente este texto, esta palavra, esta reflexão, nós podemos cair no risco de ter uma lista ou duas listas e começar a fazer cheque. Ok, justo. Já fiz esta, já fiz aquela, já fiz a outra. E depois começar a olhar para os outros e começar... olha aquele, olha ali o ímpio. E começar a picar. Isso vai ter um problema. Isso vai corromper o meu coração. E vai me impedir de fazer uma coisa que o Senhor Jesus espera que aconteça. E que Ele fez. É que quando Ele entrou em Jerusalém, e isso também está muito evidente quando Ele tinha as multidões à sua frente e Ele reagia ao que via. Obviamente Ele via aquilo que nós não vemos, Ele via corações. Ele via corações que não eram corações justos. Mas sabem como é que Ele reagiu? Com compaixão. Ele chorava por eles. Amados, nós vivemos rodeados de ímpios, mas nós temos que chorar por eles. Eu não quero, eu não me alegra nada de ver que alguém, por causa da escolha errada do seu caminho, acha que a sua prosperidade é a razão para viver ou que as suas decisões são os valores certos para ele caminhar, porque eu sei que no fim ele não terá uma herança. E por isso, amados, eu fico muito incomodado. E eu espero que nós, enquanto igreja, possamos ficar incomodados. Quando olhamos e entendemos e percebemos e discernimos pelo Espírito Santo que estamos com alguém que ainda não é justificado em Cristo, temos que olhar para Ele com muita graça, com muito amor. Temos que caminhar com eles, amados. Sabem, nós às vezes afastamos das pessoas, mas como é que nós vamos ser sal e luz? Como é que o nosso aroma vai tocar vidas se nós não estivermos perto delas? Se nós as afastarmos? Esta semana ouvia alguma informação sobre a realidade de algumas experiências religiosas. E eu estava a ouvir aquilo e estava a tentar... Não, eu acho que nós não somos assim. Eu não quero afastar de mim aqueles que são ímpios. Não, eu quero estar perto deles. E sabem, numa experiência religiosa mal compreendida e mal experimentada, nós podemos afastar. Queremos ficar só com aqueles que são os bonzinhos, não é? À nossa imagem. Não, amados, nós precisamos estar perto deles. Jesus esteve muito perto deles. Jesus orou por eles. Jesus comeu com eles. Jesus caminhou com eles. Jesus até os incluiu nos seus 12, amados. É bom não esquecer. Jesus até os incluiu nos seus 12. E por isso nós temos que ter esta determinação no nosso coração, amados. Nós queremos que todos tenham esta herança. Uma herança que foi alcançada na cruz com a entrega do seu Filho por nós, que transformou a nossa vida, que nos transformou em gente justa e que quer também alcançar corações daqueles que estão perto de nós. Amados, isto dá trabalho. Isto dá trabalho. Às vezes é desgastante. A verdade é que às vezes não temos paciência para os ímpios. Eles nem falam a nossa linguagem. A gente fala de coisas que eles não entendem. Eles não gostam da nossa música, não gostam de uma série de coisas que nós gostamos.
E, no entanto, eles estão a precisar tanto disso. Não destas nossas formas, às vezes, meio religiosas de fazer a coisa, mas precisam de Cristo na sua vida. Precisam daquilo que, de facto, nos transformou em gente justa, que foi Jesus Cristo. Amados, quando olhamos para o Salmo 37, para esta reflexão, para esta exortação que o Senhor traz através de Davi, eu espero que nós possamos ser gente que cheira a Cristo, que tem o bom aroma de Cristo e que não desiste de levar este aroma àqueles que precisam. Amém? A sério. Sabe, nós hoje na Escola Dominical estávamos a falar sobre um dos nomes de Cristo, do Senhor, que no Antigo Testamento vem, que é Deus é a nossa bandeira. Lembram-se qual é o Jeová? Ainda bem que se lembram, porque eu já me tinha esquecido. Não. Sabe, às vezes nós ouvimos estas coisas e este nome de Deus remete-nos para o mesmo significado que a bandeira tem para uma nação, para uma organização. Nós seguimos a bandeira, não é? Nós vamos por todo lado por causa da bandeira. E eu, sinceramente, eu creio que a gente às vezes tem muito pouco entusiasmo pelo nosso Jeová Nisi. Muito pouco. Eu não... Perdoem-me lá, mas o vosso amém foi muito fraco. Vamos amar aqueles que precisam de Cristo. Porque alguém fez o mesmo por nós, amados. Alguém fez o mesmo por nós. Houve alguns que deixaram tudo para trás para irem para outros lugares, para alguém poder ter conhecimento deste Cristo, deste aroma. Vamos ser isso na vida daqueles que o Senhor tem colocado perto de nós. De todas as formas. Vamos amá-los. Não nos vamos resignar. E vamos, com Cristo e por meio de Cristo, alcançar aqueles que ainda precisam de ser alcançados. Amém, amados? Amém. Ficou melhor. Podemos ficar de pé, amados. Vamos terminar. Sabem, nós vamos ser totalmente dependentes do Senhor para isto realizar. Estas boas ideias. Hoje o Joaquim trazia-nos uma boa ideia. Excelente ideia. Sabem que na nossa força e no nosso recurso aquilo não vai resultar nada, não é? Vai ser só mais um mecanismo eletrónico de falar com pessoas. A não ser que no meio ou no sustento de tudo isso esteja o Senhor. E então isso sim, vai ser uma ferramenta extraordinária. Isso vai ser verdade para este recurso, vai ser verdade para a nossa palavra, para o nosso testemunho, para um folheto que damos, para uma oferta que damos, para tudo aquilo que nós fizemos, para que de facto o Senhor seja bênção e salvação para aqueles que precisam. Se Ele estiver no assunto, vai correr tudo muito bem. Pai querido, nesta hora e perante a Tua presença, juntos aqui, depois de sermos confrontados na Tua palavra com realidades às vezes tão difíceis de nós entendermos e recebermos, a verdade é que temos que reconhecer que Tu és um Deus perfeito, um Deus de amor, um Deus de justiça, é verdade, mas um Deus que cuida, que se preocupa, que olha por nós, que fez tudo o que era necessário para que gente ímpia e perdida, como todos nós já fomos, pudesse ser resgatada, justificada. E hoje, pela Tua graça, possamos aos Teus olhos sermos justos, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Tu és em nós, por tudo aquilo que Tu fizestes através de Jesus Cristo na nossa vida. Nós queremos celebrar isso. Mas, Pai, quando nós somos confrontados e desafiados a que o nosso viver diário seja realmente coerente com essa realidade, nós não queremos em momento nenhum deixar de lembrar aqueles que ainda não têm esta experiência, amados. E eles estão ao nosso lado, no nosso trabalho, alguns estão dentro da nossa casa, alguns caminham connosco há tanto tempo. E, Pai, sabemos que não está nas nossas mãos, mas nós queremos em tudo, através de Ti, capacitados por Ti, usados por Ti, sermos bênção na vida deles, Pai. Usa-nos, dá-nos palavra, dá-nos o bom aroma da Tua presença para que eles possam perceber que há um caminho maravilhoso, um caminho que Tu tens preparado para nós, que há uma herança maravilhosa que Tu tens preparado para os Teus filhos e que Tu também queres e Te os disponibilizas para eles. Que eles possam compreender que, de facto, no fim de tudo, o que mais importa é a eternidade que nós vamos passar contigo. Nada mais é importante a não ser isso. O podemos estar eternamente na Tua presença. Oh Pai, nada mais importa na nossa vida senão nós encontrarmos satisfação plena na Tua presença, na intimidade contigo, naquilo que Tu és agora e para a eternidade. Oh Pai, permite-nos a podermos partilhar isso com aqueles que estão próximos de nós. Usa-nos
por amor do teu nome, Pai, para que de facto o teu nome possa transformar vidas, este nome maravilhoso, este nome que nós nem conseguimos tantas vezes entender e compreender e verbalizar. Ó Pai, este é um nome com poder, é um nome transformador, é um nome que tem este aroma maravilhoso que nós queremos não só viver, mas partilhar. E por isso, mais uma vez, Pai, clamamos pela tua ação, pela tua intervenção, pela direção e o sustento do teu Santo Espírito na vida de cada um de nós. E, Pai, aquilo que tu precisas de transformar nas nossas vidas para que isso seja uma realidade, que isso verdadeiramente possa acontecer. E a nossa oração é que tu possas agir sobrenaturalmente na vida de cada um dos teus filhos aqui presentes. Pai, nos entregamos nas tuas mãos. Ó Pai, num mundo em que, olhando à nossa volta, é caótico. Nesta hora não podemos deixar de lembrar e de pedir o teu cuidado, o teu amor, a tua misericórdia sobre aqueles que sofrem. Alguns em situações de guerra que todos os dias surgem. Alguns sofrendo resultados de calamidades e da expressão da natureza que, ó Pai, levem vidas e complica tanto e dificulta tanto vidas, mas que em todos os lugares, em todas essas vidas, a tua presença possa ser realmente transformadora. Ó Pai, num mundo onde, de facto, olhando à nossa volta, ficamos tão preocupados, nós queremos olhar para Ti e em Ti encontrar esta paz, este descanso, este consolo e contemplar esta herança maravilhosa que Tu tens para nós. Pai, sabendo que tudo é resultado da Tua graça, sabendo que tudo é resultado deste amor de Jesus Cristo que hoje aqui celebramos, nós nos entregamos pedindo a Tua direção, a Tua presença, a Tua ação na vida de cada um dos Teus filhos aqui. E tudo isto nós oramos, clamando também pelo Teu perdão restaurador. O fazemos neste nome absolutamente sublime, que é o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Nós vamos ficar tranquilamente sentados e vamos escutar o pós-lúdio.